é, Paulo Silas, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Milton Neves, grande prazer falar com você. Como é que você tá? Tudo bem, tem rezado muito, tem orado muito? Isso a gente faz todo dia, né? Como é que chama a tua igreja? A Igreja do Nazareno, Campinas. Mas só tem uma unidade? Não, tem no mundo todo. E você já é pastor? Não, eu não sou pastor não, eu tenho uma licença aqui de ministro local por conta dos atletas, né? Também, mas eu não fiz seminário não. Agora, então não posso me considerar não, né? É muito sério isso. Agora, Silas, você jogou com muito capeta. Aí em Campinas você foi amigo do Neto, você é amigo do Vampeta, do Beijoca. Como é que você conseguiu, como é que você entrou nessa de o pastor da bola? Eu nasci, né, Milton, num lar cristão, né? Meus pais eram da Assembleia de Deus. Minha mãe morreu quando eu tinha 5 anos de idade. E aí nós mudamos para a Igreja do Nazareno, que é aqui nós estamos até hoje, isso em 1970. E aí meu pai morreu quando eu tinha 20, ele não chegou a me ver jogando como profissional, um ou outro jogo talvez ele tenha acompanhado, né? Mas nós somos em 9 filhos, né? Então o Eli Carlos, que é o mais velho, foi jogador. Então a gente já cresceu nesse ambiente a vida toda. Eu agradeço muito as pessoas, né, que eu acabei sendo cercado por elas, né, na minha vida toda. O ano passado completamos 30 anos de casamento, em setembro. Em dezembro fomos com o Jorginho e a Cristina, eles também completaram 30 anos, fomos fazer uma viagem aí, comemoração. Então, são as coisas que ontem a gente estava conversando com os amigos aqui, que são as coisas que vale a pena, né, Milton? Os 3 filhos encaminhados, a menina esse ano forma medicina, o mais novo estava lá no Bragantino, o mais velho está trabalhando, casado. Então, eu acho que essas coisas que são assim, aquelas que a gente vê que, a hora que você tira o resultado de tudo, e o que realmente vale a pena é isso, né? Ter filho encaminhado, um casamento equilibrado. E você também é do tempo do noivado, do namoro, tudo certinho, né? Esse negócio de conhecer hoje, transar ontem e separar amanhã. Hoje diz a estatística, né, Milton, que de cada 10 casamentos, 6 acabam antes do 3º ano. Eu completei agora, dia 8 de janeiro, 40 anos de casado. E 50 anos juntos, porque tem que juntar namoro e noivado. Então, entendeu? Foi em 1968. A gente já é raridade já. 50 mais anos. ainda, mas eu já sou raridade também. E estou completando 20 anos de televisão domingo à noite, em debate esportivo. E é difícil você manter em canais grandes como Bandeirantes e Record 20 anos na televisão. Tive também 1 ano e meio lá na Gazeta com o Roberto Avalon, domingo à noite também. E 50 anos de carreira, rapaz. Você sabe que 50 anos de microfone, a gente não precisa correr, né? Então a gente dura mais que jogador, né, Silas? Mas você, Milton, você é diferente, porque eu falo para todo mundo que quando eu vou lá na Bandeirantes e você tá passando por lá, e você me vê lá com Elia ou Júnior, você me vê em algum canal dando entrevista, você para e vai lá e me cumprimenta, porque eu te conheço desde as épocas lá de 84, 85, quando a gente estava começando no São Paulo, e você não mudou. Então o teu sucesso ele não me admira não, muito pelo contrário, a gente fica feliz de ver tudo aquilo que você se transformou hoje na televisão, né? Pô, Silas, muito obrigado. Agora eu quero ver se você é um pastor bom mesmo. Você tem que converter o Neto, porque senão ele vai pro inferno. Mas o Neto é aquela pessoa que o discurso dele não é muito bom não, mas a atitude dele é boa. Então o Neto ele tem um bom coração. Eu já vi o Neto tirando gente aqui da enxurrada, eu já vi o Neto ajuda muita gente. Mas infelizmente ele tem essa boca aberta dele aí que quem não conhece ele acaba até às vezes ficando antipático, né? Acha que ele é antipático, mas não é não, ele sempre foi aquilo ali. Então eu admiro muito o Neto também, e porque eu conheço, a gente jogou juntos, né? Ontem eu estava vendo a semifinal do Paulista nosso aqui, que nós ganhamos do Palmeiras 3-1, ele fez o último gol, fez um gol de falta, e nem parece que ele é corintiano, porque ele saiu festejando igual um louco.
Eu tô achando que é São Paulino esse Dia da Mãe aí, viu? Eu já fiz muitos programas de rádio e televisão com você nesses 40 anos de São Paulo aqui, porque é o seguinte, cara, e você, o mais marcante foi na TV Assembleia, Tribuna do Esporte. Com Alex Dias Ribeiro, eu lembro desse dia. Florestan Fernandes Júnior, filho do grande Florestan Fernandes, que bolou esse nome, Tribuna do Esporte. Na época eu fazia... o programa era gravado e era veiculado domingo à noite, no mesmo horário do terceiro tempo, então, na Record. Aí a turma mandava lá na Record os e-mails. Teu programa da TV Assembleia é muito melhor, não tem break, não tem merchan, esse programa tá espetacular, tô vendo o Alex Dias Ribeiro e o Silas chorando. Explique por que você chorou tanto naquele programa. Que lá você fez uma pegadinha pra mim lá que eu não esperava, né? Porque o Alex, até hoje, a gente caminha junto, um cara sensacional. E eu lembro que ele sempre fala pra mim, ele sempre fala pra gente, porque a gente que é evangélico, o mundo evangélico tá muito complicado hoje. Então ele sempre fala pra mim, Silas, você não esqueça nunca que Deus chamou a gente pra ser diferente, não pra ser esquisito. Que tem uns evangélicos aí tão esquisitos hoje que o pessoal não quer saber de Deus por conta desses caras. Se é pra ser evangélico que nem esse cara aí, eu tô fora. Mas eu já ouvi muita gente, inclusive o Romário, muita gente assim que é da bola, que conviveu comigo a vida toda, que disse pra mim, bom, se for pra ser evangélico que nem o Silas, que nem o Jorginho, que nem o Tafarel, eu topo. Mas se for pra ser que nem fulano, Beltrano, Mengano, Suntana, eu tô fora. Porque tem muita gente que pisa na bola também. Não que a gente não tenha erro, mas a gente não vive no erro, né? E tem gente que vive no erro e usa a fé, ou usa a religiosidade para se esconder. E aí acaba afastando quem quer ser sério, né? Como é que você conseguiu converter jogador argentino a ser evangélico, sendo que lá maltratam brasileiros que chegam... E você ficou amigo de todo mundo lá do teu time, até esqueci o nome do time, e você acabou fazendo com quase a metade do time virasse evangélico. Como é que foi isso? Ô Milton, na verdade, o capítulo da Argentina foi um capítulo à parte, e o capítulo da Argentina foi uma coisa assim que eu não queria estar lá, porque Paulo Valentim tinha sido ídolo lá 60 anos atrás. E quando pintou a proposta de ir para o São Lourenço, assim, eu não sei o que aconteceu lá, Milton, porque nós somos campeões depois de 22 anos e a gente começou um trabalho lá para ajudar atletas, esposas de atleta, porque você bem sabe, né, que eu já falei isso em alguns programas, 78% dos atletas estão divorciados, falidos e desempregados 2 anos depois que eles abandonam a carreira. Então a estatística é muito triste. E a gente acabou, através dos padrões bíblicos, dos padrões que Deus dá pra gente, que o senhor Abílio Diniz usou como modelo de gestão para o Pão de Açúcar, naquela época que ele teve que demitir um mundo de gente, reestruturar toda a rede Pão de Açúcar. Ele fala na autobiografia dele que ele usou conselhos bíblicos para reestruturar as empresas dele, porque ali tem conselhos de ética e de vida, que não tem como dar errado aquilo ali. E hoje, lá na Argentina, nós temos lá trabalhos em mais de 20 cidades, na América do Sul toda, que saiu da mesa da minha casa com 4 pessoas, um armênio, um uruguaio, um hondurenho e eu, um brasileiro. Porque, na verdade, a gente só tem que viver aquilo que a gente fala. E depois, Deus é que vai fazer o resto, né? Nas vidas das pessoas. Então, eu não consigo converter ninguém, eu não consigo convencer ninguém. Eu tenho que viver aquilo que eu falo e mais nada, né? Tem muito componente inveja, ficam metendo o pau no Neymar, e eu já desci o porrete no pai do Neymar 1000 vezes. Mas o Neto, por exemplo, tivesse um pai igual o Neymar pai, o Neto teria disputado umas 2, 3 Copas do Mundo e estava milionário, porque o Neto jogou muita bola, mas é meio maluco na boca
e no comportamento e acabou dando no que deu no que deu, né? Porque ele poderia ter disputado 2, 3 Copas, em 90 que o senhor estava lá. Aquele jogo lá em Turim, eu estava na Itália. Aliás, foi injustiça, porque naquele jogo com a Argentina, o Brasil era para ter feito 1-0, 2-0, 3-0, não fez gol, depois numa única jogada do Maradona, o Canidia matou a gente e tal. Teve 4 faltas tivemos. E o Neto, naquela época, batia a falta melhor do que Rage, melhor que Maradona. Ele teria colocado 2 na trave, uma raspando e uma na rede. Entendeu? E era só fazer um que dava goleada, porque o Brasil jogou muito mais. E o Neto não teve um advogado do lado, não teve um empresário do lado, um pai que entendesse da coisa do lado. E você teve Deus. É verdade, Milton. Eu joguei com o Neto na seleção de juniores. E eu lembro que o Jair Pereira me chamou o Tozinho, que era volante aqui do Guarani, lá de Marília, chamou o João Antônio, volante do Grêmio, e eu lembro claramente o que ele falou para nós. Ele falou: vocês 3, vocês vão correr pro Neto. Ele falou: vocês vão correr pro Neto. E agora, a hora que ele parar de ser efetivo, de fazer gol, ele vai sair. E foi o que aconteceu. Ele acabou não jogando a final do Sul-Americano lá no Paraguai, depois acabou não indo para Capu no meio do ano, e acabou não disputando o Mundial de Juniores, que nós fomos campeões, né, junto com o Miller e com aquela turma toda. Se ele tivesse participado nessas 2 competições, ou nessas 3, certeza que ele iria para o Mundial de 1986 também, né? Ele jogava demais. 90 ele é o melhor jogador do Brasil e tal. O Neto podia ter disputado 86, 90 e até 94, hein? Ele faltou a ele realmente esse staff que hoje a maioria dos jogadores tem. Veja esse Coutinho aí. Bom jogador, segundo jogador mais caro do mundo e tal, gente boa. Eu vi a entrevista do irmão. Mas amadureceu lá na Europa, né? Isso, eu vi uma entrevista do irmão dele, que por sinal a cara dele, aquela família centrada, família, sabe, com base. E, no entanto, é um jogador médio bom, sabe? Sabe, quem sou eu aqui? Eu não sei, nem até hoje eu não aprendi essa bola redonda ou não, mas o Coutinho é um jogador, aquele Oscar que tá lá sumiu lá na China. São jogadores médio bons, então é exagero, é claro. Mas tem jogador aí que vai pra Copa do Mundo, que se pinta nos anos 60 no futebol, não treina no Parque Antártica, na Vila e no Cruzeiro, e no Botafogo. É verdade. A gente ia nos estádios pra ver o Zico. A gente ia nos estádios para ver o Rivelino, para ver o Pelé, Ademir da Guia, para ver Jorge Mendonça, para ver essa turma toda, Careca. Hoje, eu iria no estádio hoje, assim, se não for torcer para o meu time ou alguma coisa assim, eu iria para ver o Neymar, né? Hoje você falou, tem o Coutinho hoje que dá pra gente ir, que a gente sabe que vai acontecer alguma coisa diferente, mas realmente o futebol, eu acho que por conta dessa ascensão do futebol europeu, principalmente aí os Barcelona da vida, Real Madrid, Bayern de Munique, Juventus, né? O futebol europeu, ele trouxe muita coisa boa para cá, a nível de tática, de esquema tático, essa coisa toda, mas trouxe também uma coisa muito prejudicial, que é o gesso. Os brasileiros estão engessando os jogadores. E aí acaba que você não pode mais sair daquele pedacinho de terreno, e você tem que jogar ali. Como é que você vai engessar um Neymar? Como é que você vai engessar um Luiz Araújo? Como é que você vai engessar um Felipe Coutinho, um craque? Então, e a gente está muito por conta dessa futebol europeu, e a gente está acabando, a gente está prejudicando muito os nossos atletas, principalmente os que são craques. Olha, o Rivaldo, eu adoro o Rivaldo é meu vizinho, por sinal. Eu gosto muito dele, aliás o mundo gosta dele. Ele teve só um defeito, né? Era calado igual o Ademir da Guia. Igual o Mineiro, né? Se ele tivesse o Ademir da Guia e o Rivaldo tivesse 1% do marketing do Cristiano Ronaldo, por exemplo, eles teriam dominado o mundo. Eu sou exagerado mesmo. Para mim o Ademir da Guia jogou mais bola do que o Cruyff. Só que o mundo não soube. Agora, o Rivaldo me contou outro dia, e tá aí na mídia, ele deu essa entrevista, repercutiu.
Ele falou que teve um jogo lá do Barcelona em que Rivaldo, jogou igual Pelé, arrebentou com o jogo, o estádio inteirinho aplaudindo, ele melhor em campo, prêmio, todo mundo badalando ele e tal. O Van Gaal, o técnico, chegou holandês e falou assim, você fez gol, você jogou bem e tal, mas está tudo errado. Você jogou na posição errada. Você não tinha que estar lá naquele lugar que você estava quando você fez aquele gol espetacular. Mas vê se pode um negócio desse. Como que se o técnico fosse escolher aquele pedaço de metro quadrado, ou square feet, quer dizer, em pé quadrado, como fazem os americanos, tem que ser ali, tem que ser naquele. Você tem que jogar naquele pedaço, do bico da grande área até nos canteiros. Você não pode sair vai tomar banho na soda, futebol é improviso, seu Silas. Eu acho também, por isso que o Cilinho é tão lembrado, porque o Cilinho, ele falava pra gente, eu falei um pouco sobre isso no curso da CBF agora, que eu terminei a licença Pro na CBF, né, foram uns 4 anos, e a gente estava falando justamente sobre essa questão do ataque. Por que aquele ataque do São Paulo, nosso, era muito bom? E eu disse para eles o seguinte, o Cilinho, ele dava 4, 5 opções para cada um de nós, eu pela direita, o Miller pela direita, eu por dentro, Careca de centroavante, o Sidney pela esquerda, Pita na meia e o Bernardo de volante. Então era um 4-3-3, né? Bernardo, eu e o Pita, Miller, Careca e Sidney. Ele dava 5 opções para cada um, Milton. E depois ele falava, além dessas 5 opções, tem o improviso de cada um. Então ele não deixava de dar liberdade pra gente, mas ao mesmo tempo mostrava pra gente que, olha, por aqui também pode ser, por aqui também pode ser, e a gente acabou formando aquele timaço do São Paulo, que não foi campeão do mundo, mas é tão lembrado quanto o time que foi campeão do mundo. Então eu acho que falta isso, falta mais treinadores como o Cilinho, sabe, que são, assim, perfeccionistas, mas que entendem que a imprevisibilidade do jogador brasileiro, ela não pode ser tirada de maneira nenhuma. Então, porque tem técnico tipo Deus, tipo Mourinho, Van Gaal, eles querem determinar o caminhar da bola, como que se não fosse o destino, o improvável, sabe? Algo que vai acontecer durante o jogo. Como é que você pode programar um espaço específico para o cara, não pode sair dali? Um lateral, final de Copa do Mundo, Brasil e Argentina. Aliás, eu tinha que ter, não teve ainda, precisamos ter uma final de Copa do Mundo, Brasil e Argentina, que são os dois principais países do planeta. O Brasil não podemos perder para eles. Não pode perder. Brasil do Pelé e Argentina do Maradona. Maradona foi muito melhor do que o Messi. O Messi é gênio e tal, mas o Maradona foi melhor. Então, um lateral no meio do campo. Vai bater lá o Paulo Silas da Silva. Ele vai bater lá o lateral. Ele resolve bater o lateral pro seu ponto esquerda. Não, vou bater pro meu lateral esquerdo aqui. O lateral que você bate no meio do campo, pro lado esquerdo ou pro lado direito, determina um outro caminhar da bola e pode sair o gol lá na frente. Como é que um técnico que só Deus para poder determinar o que pode acontecer na sequência da bola? Não é verdade? É isso mesmo. Eu acho que a gente tem que passar para eles lá, para todos eles, o filme. Eles devem assistir sim, porque tudo que é daqui do Brasil eles assistem. O filme novo sobre o Pelé. Pelé nasce uma lenda, eu não sei se você já assistiu o filme, e tem um lance que o pai dele tá ensinando ele a dar bicicleta numa manga, joga manga pra ele, bola de meia. Você falar isso pra aqueles caras lá fora hoje, eles caem de costas, falar que faz tabela com a sarjeta. Bolinha de borracha. E o próprio Pelé no filme foi muito criticado pelo treinador, porque ele tinha a ginga, que era o que fazia a diferença. Então eu acho que a gente precisa voltar a essa nossa origem, entender sim que precisa se jogar taticamente, que precisa se cumprir função, mas o Neymar só é Neymar porque se tiver 2 na frente dele, ele dribla os 2, e não tem jeito. E aí o terceiro que tá marcando lá, o Coutinho, tem que sair. Aí o Coutinho fica livre, aí o que estava marcando o outro teve que sair para pegar o Coutinho, pronto, aparece o Paulinho, que ninguém sabe de onde que ele aparece, mas ele está aparecendo já faz uns 6 anos, e está fazendo gols importantes, fez 3 contra o Uruguai na eliminatória. Já se viu um volante
de saída fazer 3 gols num jogo de eliminatória contra um dos países que hoje na América do Sul é um dos melhores. Por causa disso, porque o jogador tem que ter liberdade para jogar, né? Sem dúvida. Ô Silas, me diga uma coisa. Eu estava conversando outro dia com, não sei se você conhece, ele era de Santa Catarina, batia falta mais ou menos, não pinta o bigode, não pinta o cabelo, um tal Zenon ou coisa parecida, não sei se você conhece esse cara. Eu estava entrevistando esse tal Zenon outro dia aqui. Amigo nosso aqui tá com a gente. Não é o Zenon daqui, é outro. Não, aquele Zenon de Tubarão, que jogou com Careca, sabe? Aquele Zenon. Mesmo, é o melhor batedor de falta de todos os tempos, e que inclusive é o maior jogador de tênis de todos os tempos, que ele era melhor que o John McEnroe, mas não, melhor que o Borg, mas não botaram ele para jogar com os dois, foi prejudicado no tênis e tal. Eu falei para ele assim, Zenon, me diga uma coisa, vamos pegar o Guarani 78, lá no Camp Nou. Guarani 78 contra o Barcelona atual. Messi, Neymar, que estava ainda no dia da entrevista, o Suárez. E aí o jogo começa. E no meio do campo fica uma bola dividida ali entre Zenon e Messi. O que acontece nessa jogada? O Messi pega a bola com a mão e pede um autógrafo na bola e me dá a bola. Esse aí é o Zenon, grande amigo que eu tenho aqui em Campinas, a gente tá sempre junto aqui. E não pinta cabelo, não pinta bigode. É verdade, não faz nada disso. O Zenon... De vôlei bem pra caramba. Zenon, caiu a linha, foi falar das mentiras do Zenon, aí caiu a linha aí, mas logo volta. E eu queria dizer, porque a gente quando fala com o Silas, a gente lembra do Miller, Luiz Antônio Corrêa da Costa, o que esse cara jogou de bola, no Gol Grande Momento aí no Band Esportes, domingo de manhã passa também na Band, em rede nacional, menos aqui na capital, mas é o seguinte, eu vou dizer uma coisa pra você, o Miller, ficou essa discussão aí no final do ano, quem jogou mais? Cristiano Ronaldo, Edmundo, o Renato Gaúcho, primeiro que foi o Reinaldo jogou mais que os 3, o Reinaldo lá do Atlético Mineiro, mas o Miller era craque, hein, mas o Miller foi bom demais. O Miller, aliás, eu tava falando aqui quando caiu a linha, eu fiquei feliz ontem, porque eu vi na internet, eu tô meio vagabundo, eu fiquei corujando ali, e vi uma foto do Miller, e ele com a cara mais boa do mundo, com uma menininha, claramente filha dele, depois no texto estava lá que isso, a filha dele, tem um aninho e pouco. E aquele olhinho de índio do Mato Grosso, o olhinho de japonês, mas uma linda menina, e ele feliz, como eu fiquei porque só tenho recebido notícias preocupantes em relação ao Miller, entendeu? E ontem eu vi ele com a filhinha dele, estava uma coisa maravilhosa, e a gente reprisa gols dele, em tudo quanto é time onde ele jogou. O Miller foi um dos mais completos jogadores do mundo de todos os tempos, eu vou repetir. Luiz Antônio Corrêa da Costa, o Miller, foi um dos mais perfeitos e ótimos jogadores de todos os tempos do futebol. Pé direito, pé esquerdo, na cabeça. O que ele deu de gol pra turma, na linha de fundo, a inteligência dele, entendeu? Menos para aquele gol contra o Milan lá, que aquele porcaria daquele Costa Curta ficou ofendendo a mulher dele lá, e ele fez um gol sem querer por determinação de Deus. Porque o cara, ao invés de jogar a bola, ficou ofendendo o Miller fez sem querer aquele gol histórico lá, naquele Mundial contra o Milan. Então, as jogadas que ele fazia, eram jogadas que esses caras de hoje não fazem, Silas. Mas o drible que ele deu no Ferrer, na final contra o Barcelona, que o Raí fez aquele gol de barriga, aquilo lá foi fantástico. O Ferreira achou que ele ia cruzar, ele deu outro corte para o fundo, cruzou de esquerda. Eu falo para todo mundo, quando a gente está falando de futebol e vem o nome do Miller, foi o melhor jogador que eu vi jogar de 2 toques na bola. Você não viu o Miller fazer o que o Neymar faz, dribla, caneta, não sei o quê, mas de 2 toques na bola, Milton. E depois, lógico, a velocidade, a definição, a potência que ele tinha no chute, o casamento com o Careca, assim, logo de entrada, os dois, a gente chutava a bola para frente e esperava sair o gol, quando a coisa estava feia. Então, eu também estou muito feliz, ele está trabalhando na Gazeta, e o pessoal deu lá uma mão para ele, fico feliz por esses caras também ajudarem um atleta como o Miller, e por ele estar, independentemente do momento, né, tá refazendo a vida dele, tá com a filhinha de 1 ano,
Eu estive jogando com ele aqui em Cascavel faz pouco tempo, a gente conversou bastante. Ele tá sempre com um pavãozinho, né? E ele não mudou também, viu, Milton? É aquele cara lá, sossegado, de poucas palavras, mas como jogador, o mundo inteiro acho que pensa aquilo que a gente está falando aqui. Olha, o Miller precisava de um Neymar pai igual o Neto, né? Eu acho também. Quando o Careca foi pro Itachi, no Japão, e o Zé Sérgio era o técnico lá no Itachi, eu estava na Argentina, no São Lourenço. E aí eles tentaram formar o trio do São Paulo, Careca, Miller e Silas, lá no Itachi. O Careca tinha jogado a segunda divisão e o time subiu para a primeira. Era o Caxias Rei Sol. Mas tinha sido meu primeiro ano na Argentina, nós ficamos em segundo lugar no campeonato argentino, e o presidente do São Lourenço quis montar um time melhor ainda para a gente ser campeão no ano seguinte, a gente foi. E aí apareceu o Japão, mas na verdade eles me queriam lá também para ajudar a cuidar do Miller. Mas eu estava muito bem na Argentina, não poderia abandonar aquele trabalho naquele momento. Acabei ficando na Argentina. Bom, acabou acontecendo tudo aquilo que a gente sabe hoje, por conta também dessa minha decisão. Mas se eu tivesse ido para o Japão, talvez eu teria sido essa pessoa para o Miller lá, né? Um irmão, um ano mais velho, né? Mas que talvez pudesse ajudar ele. O doutor Silas, você foi um jogador tão bom, tão correto. Aliás, você foi expulso de campo alguma vez na vida? Eu fui lá na Argentina. Castrilli era o treinador, era o juiz. Lembra aquele Castrilli que apitou Corinthians e Portuguesa? Ele meteu a mão na Portuguesa. Ponta esquerda do Corinthians. Pronto. Javier Castrilli. E o cara do Independente me deu um soco. E eu fui reclamar com ele. E ele me deu amarelo. E eu continuei reclamando e ele me expulsou. No finalzinho do primeiro tempo. Mas nós ganhamos o jogo 2-1, eu fiz os 2 gols. Então, você não tinha, claro, estou brincando com você, o chute do Nelinho, do Pepe, do Neto e tal, mas você foi uma das figuras mais, e continua sendo, um dos caras mais corretos do mundo do futebol. Oxalá todo mundo fosse como você. A religião fez muito bem para você, mas em alguns países do mundo aí, religião faz o fanatismo florescer, né? Inclusive o falecido Juvenal Juvencio, né? Ele, quando a gente estava num momento muito bom aí, a gente foi campeão da Copa do Nordeste com o Ceará, e o pessoal do São Paulo acompanhando o trabalho da gente, isso em 2015, foi cogitada a minha ida para o São Paulo. Eu acho que era o Ricardo Gomes que estava saindo do São Paulo naquela época, e o Juvenal falou, não, a gente ama o Silas aqui, ele é um menino daqui da casa, nascido, crescido aqui, mas o Silas é muito religioso. Então, dependendo de como a pessoa vê, acaba sendo uma barreira para mim. Mas eu sou o que eu sou, né, Milton? Eu sou feliz assim. Se eu fosse contar tudo aquilo que Deus fez, as pessoas iam ficar de boca aberta. Aliás, eu vou contar porque eu vou escrever o livro. Inclusive o Rogério Vogan lá da ESPN, que é um amigo, me deu até uma sugestão de título do livro que chama Eu Consegui. E eu vou escrever esse livro, e no livro tem um álbum de fotografias, tem a minha infância, e ali eu conto muito do que aconteceu, toda a dificuldade para chegar, conta também essa questão do atleta do palácio para as ruas, ou seja, o cara pode estar na 5ª divisão, mas ele não precisa pagar comida, ele não precisa fazer check-in, ele dorme em bons hotéis, ele tem... e aí quando ele para de jogar, ele sai do palácio, ele vai para a rua. E aí a gente está falando de alguns nomes aí, eu acho que o Garrincha é o grande exemplo, né, negativo a respeito disso, do cara que foi craque, alguns dizem que foi até melhor do que o Pelé, mas perdeu tudo. Não, isso é um exagero, mas realmente foi um gênio. Marinho Chagas foi a mesma coisa. Lateral esquerdo, isso, meu amigo, ex-amigo também, né, ficou lá em Natal, eu fui lá jogar com o São Paulo, ele me ligou perguntando se eu poderia dar o short para ele. Eu falei, Marinho, você tá louco, você vem aqui que eu vou te dar o short, eu vou te dar a camisa, eu vou te dar a meia, a chuteira, vou te dar um abraço, vou te pedir um autógrafo pelo craque que ele foi, mas assim, o cara tava com vergonha de pedir um short. A gente o trouxe para São Paulo, a Band Natal, de Djalma, que era o nosso diretor, que hoje está aqui na diretoria da Bandeirantes aqui, com o nosso Milton Turola. A gente o trouxe para cá, avião, hotel, Dr. Medina, que é de Paulo Sul, terra do Mauro Van Basten,
um dos grandes médicos, ele faz transplante e tal, porque ele estava realmente com tudo atrapalhado, fígado, rim, etc., que bebia demais. E ele ficou aqui, o Reinaldo Henrique Moreira ajudou financeiramente também, o Ricardinho João Seprovic Rodrigues do Shopping Frecaneca, ele ficou 15 dias internado. Aí, doutor Medina, aqui na Vila Mariana, no Hospital São Paulo, falou, realmente você não está em situação boa, mas ainda não precisa transplante. Se você não beber mais, você vai viver mais uns 25 anos, 30 anos. Não, doutor, não tem perigo, não bebo mais nunca mais. Ficou aqui no estúdio comigo um domingo às 3 horas, temos tudo gravado. Fomos jantar domingo lá no Barbacoa, tomou Coca-Cola, beleza, etc. E voltou para Natal. Ganhou um monte de prêmios, ganhou muito prêmio, ganhou ajuda em dinheiro e foi embora. Mas dali uns 2, 3, 4 meses, você falou do rapaz aí, o Vogan, que é da ESPN, aí ele deu uma entrevista na ESPN dizendo que ele não podia beber, mas que ele conversou com Deus, e Deus falou para ele que ele podia beber. Aí ele voltou a beber, dali um ano morreu. Então, e no livro eu tenho esse capítulo que dá as estatísticas também para tentar ajudar. Se a gente puder ajudar já vale o livro, né? Sobre as questões do desafio que o atleta enfrenta quando ele para de jogar, os desafios da transição. É muito difícil parar de jogar, é muito difícil manter desafio físico, financeiro, emocional, casamento, porque a grande maioria fica sem emprego. Se não receber uma mãozinha de alguém, porque não estudou, a grande maioria não estudou, 65%, Milton, não tem diploma de graduação escolar e nem habilidade para trabalhar em qualquer outra área que não seja relacionada ao futebol. Então, e não tem emprego para todo mundo no futebol. Você vê, técnico de futebol hoje, nós somos mais de 130 treinadores no Brasil, Série A e Série B, só tem 40 times, desses 40 times, 12 pagam direitinho. Então tá muito difícil para treinador de futebol hoje também. E aí no livro também tem o capítulo à parte que eu te falei, que é a Argentina, e eu termino o livro, Milton, dizendo dos grandes encontros que eu tive na minha carreira. Você vai estar lá, você é um desses grandes encontros. Depois eu vou lógico, pedir autorização para você, para colocar o teu nome lá. Já está autorizado, é uma honra. Tarcísio Meira, tenho foto aqui com Pelé, com Maradona, viajei com a Yoko Ono, eu, Falcão e a Yoko Ono viajamos num desses jogos da seleção. Tive com o Winston Grown, que é o cara que escreveu Forrest Gump, olha que legal, e Ayrton Senna, e vou colocar, lógico, no final, o grande encontro, que foi um encontro, né, com a pessoa de Jesus Cristo, que isso foi o que mudou a minha vida completamente. Então, mas você vê, nós estamos batendo papo aqui já tem meia hora, não tem fanatismo nisso, não tem nada, é a simplicidade da coisa, né? Ô Silas, mas eu vou dar uma relação de jornalistas esportivos aqui que você não pode colocar no teu livro. Olha, Alexandre, eu vou explicar por quê. Alexandre Pretzel, Zé Calil, Eduardo Savoia, Mauro Betti, o pior de todos, Bernardo Ramos, Cláudio Zaidan, Humberto Ferretti, quer ver? E tem mais alguns aqui que ficaram revoltados, meteram o pau no senhor porque te deram a camisa 10 naquela Copa do Mundo. Não pode o Silas disputar a Copa com a camisa 10. Então esses caras você tem que, não pode botar no teu livro, eles são contra você. A culpa foi minha e do Lazzaroni, né? Minha porque não joguei, do Lazzaroni porque me deu a 10. Agora uma coisa, você jogou bola, você sempre foi correto, maravilhoso, entendeu? Era meio pé murcho também, igual o Renato, né? Chutar não era tão forte, não, mas a corria, feito uma lebre no meio do campo. Agora, já que não tem ninguém escutando mesmo, porque a gente fica com essa briga, né? Pelé e Zoca, aí não tem briga. Entendeu? É claro que o Pelé joga mais que o Zoca. Mas você, na tua família de 9 irmãos, o senhor que conquistou tudo, o senhor foi o Zoca. O Eli Carlos foi o Pelé. O Eli Carlos era melhor do que você e jogou no Flamengo e tal, o Guarani, mas não deu nada. E você deu tudo. Como é que pode, né? Esse Eli Carlos joga hoje, tá titular dessa timaiada lá da Europa. Esse era craque. É gostoso porque eu vou lá no Mineirão, eu vou lá pro Rio de Janeiro,
Eu tenho uma foto do Flamengo campeão de 77 aqui, que ele fez parte daquele time, que o Rondinelli fez aquele gol de cabeça. No Leão e o back central era o Abel. E de fato a gente ainda consegue vídeos daquela época, né? Para mostrar os gols dele. Que o gol, grande momento, nós temos tudo aqui. Pô. É verdade. É um orgulho para nós, acabou se tornando nosso pai, né? Porque o pai morreu com 20 anos, ele acabou se tornando nosso pai e até hoje, o cara, ele trabalha como empresário de jogadores, tem um olho que pouca gente no Brasil tem, por isso que o Figueiredo brigou a vida inteira para tê-lo lá, né? O Betozinho também no Guarani para tê-lo aqui, e hoje ele ainda é o cara que descobre jogadores, mas assim, o olhar é esse aqui, pode buscar. Tá vendo? Agora, para falar em Betozinho, para completar, o Carlos Batista, nosso titular de esportes da rádio e televisão Bandeirantes, o Carlos Batista, com aquele queixinho dele, ele é neto do Noel Rosa. Nasceu o neto dele agora, sabe qual é o nome do neto do Carlos Batista? O nome do moleque é Betozinho Batista. Não é. Porque ele é torcedor do Guarani e ele tem como ídolo Betozinho. Esse Carlos Batista, eu vou te falar, viu? É uma coisa impressionante. Agora, aqui, ó, para terminar, e falando agora sério, um pensamento bíblico do pastor Silas, por favor, mas não fala 30 segundos, não. Faz precisa fazer um discurso de meia hora, mas uns 2 minutos de Bíblia para nós, para calar fundo na alma dessas pessoas que estão indo tudo pro purgatório aqui. Esse rapaz aqui, esse Humberto Eco Ferretti, é uma alma penada. Agora, o Cláudio Zaidan é igual você, religioso evangélico igual você e a minha mulher. Josué 1, 8 e 9 fala assim, né, que não deixe de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. E lá no Salmo 37, 23 e 24, fala assim, que Deus firma os passos de um homem bom quando a conduta desse o agrada. E ainda que ele tropece, não ficará caído, porque o próprio Deus o toma pela mão. Então é muito legal, porque mostra a humanidade do homem, né? Esse segundo. No primeiros 2, mostra que a Bíblia ainda é um manual de prática, de vida, e é o que Deus deixou pra gente, né? E pra gente não ter medo, né? Eu nunca tive medo de nada. Nós nos jogos que a gente fazia assim, que a gente pegava times complicadíssimos, eu falava, não, se Deus está falando que ele está comigo, pra onde quer que eu vá, por que eu vou ter medo? Então sempre encarei, nós já jogamos contra o Ajax lá, o Ajax, quando nós disputamos a Copa UEFA, o Ajax era o Barcelona de hoje, era um time temido na Europa. E nós eliminamos o Ajax com o Sport de Portugal, ganhei um jantar para todo mundo, Rodolfo Rodrigues, Douglas, Ricardo Rocha, Luizinho, quarto zagueiro, que jogou na Copa de 82, nós jogamos todos no Sport de Portugal. Então, eu falo isso muito para os meus filhos, eu falo isso muito para os amigos quando a gente está conversando. Meu pai falava 2 coisas para o Paulo e para mim, meu irmão gêmeo, né, o Paulo. O Beck, né, o Beck. O zagueiro, isso. Jogou no Porto, campeão do mundo. Génova, jogou no Monte Rei. Foi campeão do mundo, não foi? Eu acho que ele foi 6 vezes campeão no Porto lá. Com o Juari, Isso mesmo, jogou com o Peu no Monte Rei. E meu pai falava o seguinte, olha, primeira coisa, que vocês não têm que assinar um papel para honrar a palavra de vocês. E a segunda, na vida de vocês, a última palavra quem tem é Deus. Então isso sempre deu muito norte para mim, para minha carreira, para minha vida e até hoje. Então se eu pudesse deixar uma mensagem assim, de começo de 2018, né? Aproveitar o teu veículo aí, a tua amizade, seria essa, né? Pra gente saber que Deus, ele firma os passos de um homem bom, quando a conduta desse agrada a Deus, e mesmo que ele errar, mesmo que ele tropeçar, ele não vai ficar caído, porque Deus toma esse cara pela mão. Agora, aquilo que a gente conversou, né, Milton? Uma coisa é errar,
Outra coisa é viver deliberadamente no erro, né? Aí é a escolha do cara, né? Deus também, do mesmo jeito que ele é, pelo amor que ele tem pela humanidade, a gente vai ser salvo. Mas pela justiça dele também, a gente também vai ser condenado. Então, ele não pode se negar, né? Então a gente é salvo por conta do amor, mas a gente também é condenado por conta da justiça. Como você fala bem, faz bem para a alma ouvir o senhor. Olha aqui, ó, Olga Schulach, que me ouve há 550 anos, casada com Clodoaldo Patti, fiel escudeiro de Sergei Cobra Arbex e de Fernando Lacerda. No Limite Iga, aí de Campinas, que você deve conhecer. Reinaldo Papaiordano, evangélico doente aqui de São Paulo, de Santana. Eles estão perguntando qual o lugar onde fica a tua igreja, o endereço, e quando é que você está pregando, qual é o horário, que dia? Não, eu só frequento, né? Eu sou leigo, eu saio para falar do palestra, assim, mas em relação à minha vida, falo também, lógico, da minha fé, mas eu sou da Igreja do Nazareno aqui, ali na José Paulino, do lado da maternidade de Campinas, domingo de manhã, quando a gente está aqui, não está trabalhando, né? A gente está lá, domingo à noite também, 9 da manhã e 7 horas, 19 horas a gente está lá. Tá, e o João Paulo Capelanes, que é uma alma penada aqui, tá pedindo uma bênção sua, mas esse não tem mais conserto, esse já vai nadar logo no tacho do capeta. E escuta, como é que ficou aquela rede de pastéis que você tinha aí, pô? Tamo lá, estamos trabalhando. Logicamente que essa crise aí que assolou o Brasil, né, por conta dessa excelente administração que a nossa política está fazendo, né, afetou também a gente, mas a gente está trabalhando, tá lá. Como é que chama? Papa Pastel. De quantas lojas? 3. 3. O Carlos Batista vai levar o neto dele lá, o Beto Zini Batista, lá para Carlos Batista não paga, pode ir lá levar o neto, quem quiser, que é convidado meu. Ô Paulo Silas de Oliveira, um grande abraço, falar com você faz bem para a alma, eu repito, tá bom? Um abraço para você. Outro para você, Milton, beijo na família, um bom 2018 para você e para toda a Rede Bandeirantes aí. Muito obrigado, esse é Paulo Silas, né? Como diz Denilson Show, oxalá todo mundo cesse igual Paulo Silas.